Oi! Hoje a nossa viagem vai ser um pouco diferente. Em vez de explorar um museu inteiro, a gente vai mergulhar na história de um único móvel. Isso mesmo, um móvel. E vamos descobrir que ele tem um mundo de histórias para contar. Vamos nessa? Para começar, essa frase já diz tudo, né? Ela coloca a barra lá no alto. A gente não está falando de um simples móvel, mas de algo que é visto como uma verdadeira obra-prima no mesmo nível de um quadro famoso. Então esse vai ser o nosso caminho. Primeiro vamos ver onde essa peça está hoje. Depois, entender por que ela é tão especial, voltar no tempo para sua criação e, finalmente, descobrir o que ela significava lá no século XVIII. E a nossa história começa agora, no tempo presente, lá em Houston, no Texas. É lá que essa peça espetacular vive hoje. O móvel fica em um lugar chamado Bayou Bend, que antes era a casa de uma colecionadora importantíssima, a Ima Hogg. Ela foi uma figura-chave nas artes decorativas americanas e, ao doar sua casa e coleção, garantiu que tesouros como este pudessem ser vistos por todo o mundo. Mas pensem bem, com tantas antiguidades por aí, por que logo essa peça? O que fez uma colecionadora tão criteriosa como ela bater o olho e pensar, é essa? Bom, a Ima Hogg não brincava em serviço. Ela tinha 3 critérios básicos. Primeiro, a peça tinha que ser rara. Segundo, estar o mais perto possível da sua condição original. E terceiro, o design e a qualidade do trabalho manual tinham que ser, assim, excepcionais. E este móvel marcava todos os pontos, um verdadeiro achado. E não é à toa que desde que o museu abriu em 1966, ele é a estrela principal de um dos cômodos. A aquisição dele lá em 1955 foi um grande momento e ele virou a joia da coroa da coleção. Agora vamos fazer as malas e viajar no tempo. A gente vai voltar para o momento exato em que esse objeto nasceu, para entender como e principalmente por que ele foi feito daquele jeito. Então, imaginem a cena. Estamos em Boston, em meados do século XVIII. Uma cidade portuária agitadíssima, com umas 17 mil pessoas e navios indo e vindo da Europa e até da China. Isso já dá uma pista, né? Só os comerciantes mais ricos, os capitães de navio, é que tinham grana e conexões para ter um móvel desses. Mas aí tem um detalhe curioso. Se era um objeto de tanto luxo, por que foi feito com bordo, uma madeira local, e não com mogno importado que era muito mais caro e chique na época? E a resposta é genial de tão simples. O artesão que o construiu sabia que a madeira em si não ia aparecer. A verdadeira estrela não era a estrutura, e sim o acabamento espetacular que viria por cima. Não tinha por que gastar com uma madeira cara. E esse acabamento tem nome, Japani. Era uma técnica super na moda na Europa, criada para imitar o visual brilhante e sofisticado dos móveis laqueados que vinham da Ásia. Era o auge de um estilo chamado Chinoiserie, que era essa visão europeia meio fantasiosa da arte chinesa. Olha, e não era qualquer pintura não. O Japani era um processo caríssimo, que levava um tempo absurdo e precisava de um artesão mega especializado. Eram várias e várias camadas de tinta e verniz, tudo finalizado com detalhes dourados. Era um trabalho de mestre. E o mais fascinante é olhar os desenhos. É uma mistura maluca. Tem pagodes e pássaros exóticos, que parecem ter saído da Ásia, mas do lado tem querubins e colunas que são totalmente europeus. Era uma fantasia sobre o Oriente, criada por gente que misturava o familiar com o exótico para criar algo único. E essa frase conecta tudo perfeitamente. Essa febre por produtos com inspiração asiática no século XVIII, tanto na Europa quanto nas Américas, foi basicamente um dos primeiros grandes sinais da globalização. Este móvel é um pedaço da história de como o nosso mundo começou a se conectar. Ok, a gente já sabe como ele foi feito. Mas e daí? O que significava ter uma peça dessas em casa naquela época? Definitivamente não era um móvel para ficar escondido no quarto. Ele tinha uma função social clara. Era uma declaração de poder. Ficava no melhor cômodo da casa, bem à vista, para impressionar qualquer visita importante que chegasse. No fundo, ele tinha um valor duplo. Primeiro, era um símbolo de status. Mostrava para todo mundo que o dono era rico, tinha bom gosto e estava conectado com o comércio global. E segundo, era um baita investimento. Uma peça valiosa pela raridade e pelo trabalho incrível que deu para fazer. Para terminar, vamos tentar fazer um último exercício de imaginação. Vamos visualizar essa peça no seu ambiente original e entender o impacto que ela causava. Pensem só, no mundo sem luz elétrica, onde as velas custavam caro, esse móvel tinha uma função prática genial. A superfície dele, super brilhante e cheia de dourado, refletia a luz da vela e ajudava a iluminar o cômodo inteiro. Era útil e mágico ao mesmo tempo.
E essa citação é a imagem perfeita para fechar. Imaginem a luz de uma única vela tremeluzindo, dançando sobre os detalhes dourados, fazendo as figuras parecerem se mover. Um verdadeiro show de 1000 pontos de luz, que devia despertar a imaginação de todo mundo. Isso tudo nos leva a uma pergunta final. Da próxima vez que algum objeto, seja antigo ou novo, chamar a atenção, vale a pena parar e pensar: que histórias estão escondidas aí dentro? Histórias sobre o mundo, sobre quem o fez, sobre o que ele significava. As respostas podem ser muito mais incríveis do que a gente imagina.